Eu não gosto da minha mente. Eu não gosto de ser deixada num quarto sozinho com toda a opinião da minha mente sobre o que eu fiz. O vídeo de hoje ele vai ser baseado na música I Don't Like My Mind, da Mitski, do álbum The Land Is... Eu não vou falar o título todo para não embolar muita coisa. E é uma música bem curta, mas ela é muito potente. Vamos falar um pouco sobre eu não gosto da minha mente. A música, ela é uma crítica especialmente à cultura da produtividade. Vai ver no refrão, ela fala sobre um momento de lazer. É descrito na música como um Natal que ela comprou um grande bolo para comer sozinha. Só que ela passou mal e vomitou por causa dessa decisão. Ela não aguentou aquela pausa, aquele momento para ela. E aí o segundo refrão também é baseado nisso, mas ele vai falar sobre o bolo inteiro e que ela não queria perder o bolo. O que ela queria de verdade é poder tirar o trabalho dela. Só que ela não tá dizendo, tipo assim, eu queria ser demitida. Não, ela tá falando como se o trabalho tivesse impregnado nela, que ela não conseguisse pensar em outra coisa e que a mente dela fica monitorando o tempo inteiro o que ela tá fazendo. Então durante a música ela também vai falar, sim, eu coloco a música lá no talo para eu não ouvir os meus pensamentos, para minha mente não ficar me perturbando, para minha mente não ficar dando opinião o tempo inteiro sobre o que eu tô fazendo. E isso eu acho que é uma experiência não é uma experiência única, né? É uma coisa que todo mundo na nossa geração, não só da nossa geração, mas todo mundo que está vivo em 2025 e até nos anos atrás, né? A partir, eu acho, de 2020, vai entender muito bem esse pensamento. Porque se a gente for voltar um pouco para 2020, né, o ano da pandemia, foi um ano que tempo livre e trabalho se misturaram. Também escola, né, para quem fez escola, eu estava estudando ainda nessa época, e meio que o tempo ele se dissolveu. Você não conseguia entender onde começava o seu trabalho e onde começava o seu tempo livre, porque a gente estava em casa, né? Não todo mundo, né? Não vamos desconsiderar todas as vivências dessa época, porque teve muita gente que não conseguiu viver em isolamento social, né? No meu caso, eu consegui ficar em isolamento social porque eu não trabalhava ainda. Mas essa experiência, ela moldou a nossa sociedade hoje em dia, né? Muita coisa mudou por causa da pandemia. Eu sei que a gente tenta varrer para trás essa coisa, como se nem tivesse acontecido. Hoje em dia eu acho engraçado, porque é um assunto que eu não vejo ser muito citado. É algo que todo mundo esqueceu? Não, né? Tanto que eu tô falando aqui. Mas o mundo tenta viver hoje em dia como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu um grande evento em 2020, evento, assim, eu falo evento histórico, não foi uma coisa boa, que mudou totalmente a trajetória da história do planeta inteiro, né? Não foi uma coisa assim que a gente viu muita coisa que poderia ser diferente, gerou as oportunidades de trabalho home office para algumas funções que elas não precisam ser presenciais e que elas podem ser um pouco mais flexíveis, mas parece que as coisas boas que aconteceram, as coisas boas que, né, a sociedade pôde ver durante esse período, elas levaram a gente mais para um caminho ruim, se a gente for ver, porque a inteligência artificial evoluiu muito durante esse período. E por mais que tenham coisas muito boas nas inteligências artificiais, tipo assim, a legenda desse vídeo que você está vendo foi toda feita por inteligência artificial. A thumbnail também tem, né, para cortar a minha foto. E isso é uma mão na roda, porque, por exemplo, o primeiro vídeo eu legendei ele todo à mão. Eu fui lá, me ouvi falando, escrevi, fiz o efeito, tudo bonitinho. E, tipo assim, não é um trabalho necessariamente muito necessário de, tipo assim, nossa, a pessoa ela tem que fazer isso para ter a qualidade do vídeo, por exemplo. Não, qualquer um pode fazer essa legenda. Então eu acho que é um trabalho que pode ser terceirizado para inteligência artificial, a legenda, né?
E o corte da imagem também, porque eu também já passei por isso quando eu era menor. Eu usava muito Photoshop para fazer umas edições muito aleatórias, assim, de artistas e essas coisas assim, básicas. E eu fazia os próprios PNGs lá, eu pegava a foto e ia cortar a foto. E aí demora uma vida inteira pra você cortar a foto, fazer os pontinhos ali em volta, pra depois você vir apagando. É um trabalho que não te leva a lugar nenhum, né? Tem um resultado ali, tanto a legenda quanto o negócio, né? De tirar o fundo da imagem, te leva a um resultado, mas é algo que eu acho que pode ser terceirizado. Mas a inteligência artificial, ela majoritariamente não é usada para isso. A gente pode olhar aí, sei lá, o tanto de imagem gerada em inteligência artificial que está tirando, tipo, um emprego de artistas que poderiam fazer trabalhos melhores. Porque eu não sei o que as pessoas veem nessas imagens geradas por inteligência artificial, que elas são horrorosas, elas são uma coisa meio distopia, sabe? Você olha para aquilo e você fica, meu Deus, que porra é essa? Eu não sei o que é isso e eu tenho medo, mas em todo lugar aí eu vejo, tipo, em frente à faculdade, a barraquinha lá de açaí, que vende café e açaí, né? Tá lá a inteligência artificial na arte, que eu não vejo nenhuma necessidade. Mas enfim, né? Falando sobre isso, outra coisa que vai voltar mais pro tópico do vídeo, porque eu comecei a falar aí da pandemia e me perdi, essa coisa da produtividade. Né? Porque, por exemplo, os alunos ficaram muito sobrecarregados com atividades durante esse período, porque, tipo assim, você está em casa o tempo todo, e o seu professor, ele acha que ele pode ir te mandando todas as atividades do mundo, fala assim, façam, 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 porque vocês estão em casa, vocês não estão fazendo nada. Só que aí, eu tenho tanta coisa para fazer que não tem como não fazer nada, né? E isso começou a perturbar um pouco a nossa cabeça. Hoje em dia, eu ainda tenho essas sequelas de tipo assim, eu tô no meu tempo livre. O que é tempo livre? Porque quando eu tô sem fazer nada, eu procuro algo produtivo para fazer. Sempre vou procurar alguma coisa produtiva. Eu sempre paro e penso, peraí, eu fiz tudo que eu tinha para fazer hoje? Com certeza não, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Isso leva a gente por um caminho muito vicioso e doentio até, né? Que é aí que entra a questão da música, né? Dessa coisa da produtividade tá entranhada na gente. Entranhada. É tipo assim, você não consegue tirar. Aquilo virou você, basicamente. Isso me lembra tão um pouco do vídeo da semana passada, né? Que eu falei um pouco sobre Caos e o álbum da Lady Gaga. Se vocês quiserem ver, só procurar aí, porque não tem como não achar. Tem pouco vídeo no canal ainda. Mas, cara, é uma coisa muito perturbadora. Por isso que eu acho que essa música é uma coisa, uma experiência que não é única, mesmo. E, tipo assim, você está se policiando o tempo inteiro. E tem outras coisas assim que eu associo a essa música também. É um pouco de procrastinação também, né? Que tem essa coisa, eu não guardo da minha mente. Comecei a pensar, perdi o fio da meada. Por exemplo, eu cheguei no final do dia, geralmente o final do dia é quando eu, né, já terminei de fazer minhas coisas. Eu busco ter terminado de fazer minhas coisas se minha mente não tiver me atrapalhado, né? Às vezes, por exemplo, a gente pensa muito, fica ansioso, vai tirar uma folga ou vai se distrair e acaba que o dia passa e você acaba não fazendo nada e você chega em cima da hora, tipo, eu chego de noite, meu Deus, tem tanta coisa pra fazer, fico pensando demais, minha mente fica falando o tempo inteiro, você não fez isso, você não fez aquilo, você tinha que ter feito assim, você tinha que ter feito assado, e acaba que eu não faço nada se eu ficar ouvindo, né, a minha cabeça falando. Então é algo que fica atormentando a gente o tempo inteiro, e eu acho que isso é um problema que assombra muitos artistas que se profissionalizam, que eles dissociam a produtividade, ela meio que engole toda a diversão do processo de ser artista, porque ser artista você tem que se divertir. Todos os processos artísticos, eles são feitos para trazer felicidade ou para trazer algum sentimento. E aí muita gente se sente meio que amaldiçoado com o trabalho que escolheu. Tem uma frase que tem aparecido muito aí no Instagram, que eu tenho visto, que eu não concordo, tá? Mas eu vou falar aqui pra vocês, que ela é uma inversão de uma frase que existe, que é: trabalhe com aquilo que você ama e você nunca terá que trabalhar na vida. Só que eu tenho visto as pessoas falando assim: trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada na vida. Só que eu acho que isso é uma perspectiva um pouco errada. Por quê? O que você deixou de amar ali no seu trabalho? Eu acredito que o problema não seja o trabalho em si. Porque, por exemplo, a criança que ela ama desenhar, ou o adolescente ali que ainda ama desenhar, chega na vida adulta
o principal problema é o dinheiro, né? Porque a gente sempre associa as coisas ao seu valor e não sobre o que a gente está sentindo, sobre o que a gente quer fazer, né? Isso a gente coloca em segundo plano. E eu tô criticando, tipo, as pessoas pensarem assim? Não, porque é o que a gente tem que fazer para sobreviver nessa sociedade que é capitalista. Se você não tem dinheiro, você não come, você não faz nada, você morre, né? Basicamente é isso. Mas a gente não consegue, a gente perde um pouco da capacidade de entrar no momento, sabe? Eu acredito que mesmo nas piores situações, por exemplo, de trabalho, tem alguma coisa, tem como você deslocar a sua atenção para aquele momento e não ser tão doloroso. Também tem uma questão das pessoas elas olharem para o trabalho como a pior maldição na vida delas. Não é sobre o trabalho em si, é sobre você olhar o que está em torno do trabalho. Por exemplo, por que eu não quero trabalhar? Transporte público péssimo. Se eu for trabalhar no centro aqui do Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, eu vou ter que me deslocar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E nisso acabou meu dia, porque eu faço faculdade. Então, eu faço a faculdade de manhã, ia ter que trabalhar de tarde, acabou o dia. O que eu vou fazer da minha vida? Qual é o momento que eu vou ter para ser eu? E isso é uma questão, né, que a gente também dissocia um pouco de, tipo assim, você é você o tempo inteiro. É porque a gente associa muito essa coisa da felicidade, perseguir felicidade e tá em busca dessa plenitude só quando a gente não tá fazendo nada. A gente fala que isso é vida quando você tá de férias, quando você tá bebendo, quando você tá num churrasco. Mas não, a vida são todos os momentos. E eu acho que todos os momentos devem ser apreciados ao máximo. Até o tédio do trabalho. A gente vive, né, e a gente meio que agora vai voltar pro início do vídeo, quando eu falei da pandemia. A pandemia trouxe muitos avanços para a sociedade. E um deles foi TikTok, Reels, YouTube Shorts, que são doses rápidas de felicidade para o nosso cérebro. Que isso piora muito mais a cultura brasileira, que já detesta trabalhar, né? Já detesta a ideia. Ou seja, quando você está predisposto a não gostar de alguma coisa, aquilo ali vai ser muito mais doloroso para você. Não estou falando que trabalho é bom. Trabalho não é bom. A gente não vive numa sociedade que tem condições de trabalho justas, certo? Mas tem como você piorar a sensação com a sua mente. Eu não gosto da... E essa questão do Reels, ela faz a gente ficar nessa perspectiva que eu falei de felicidade, plenitude, ser sempre quando você não está fazendo nada. Então, o seu intervalo vai ser sempre, vamos jogar no tigrinho, vamos ver um vídeo aqui, que geralmente, o que eu acho muito doido, e eu me sinto muito doido porque eu não faço muito parte dessa cultura de ficar vendo Reels, de ficar vendo shorts, tipo assim, em sequência, sabe? Porque aquilo ali é meio que uma roleta russa, né? E você vai apostando, a cada vez que você joga um vídeo pra cima, você tá apostando que você vai ver um vídeo que você vai gostar muito. Só que você não tá procurando nada. Aquilo ali não tem nenhum objetivo, aquilo ali não tem nenhum sentido. Então não vai dar nenhuma serotonina pro seu cérebro, que é aquela coisa do esforço, porque você buscou, e a serotonina vai te deixar ali pleno, vai te deixar satisfeito. Não vai ter isso, você vai estar vazio o tempo todo e você vai ficar lá buscando, e no final, quando você se sentir mal e você não saber de onde que tá vindo aquele sentimento, a sua mente vai te julgar, a sua mente vai fazer você se sentir ainda pior, né? Essa questão de falar dessa música, eu não esperava que fosse dar um vídeo tão longo, e eu acho que ainda dá pra falar muito mais sobre essa ideia dessa música, porque ela tem várias nuances, isso que eu acho muito impressionante na poesia da Mitski. Não tô nem falando aqui composição, tô falando mais poesia, porque ela tá muito mais comprometida em trazer vários significados ali dentro da música, que só em uma música eu consigo fazer um vídeo de 20 minutos. Imagina se eu falasse do álbum em si, né? Mas para fechar, vamos concluir aqui um pouco sobre a música em si, trazendo todos os temas e as discussões que a gente trouxe no vídeo. Assim, eu não gosto dessa visão maniqueísta, que é aquela questão do bem, mal, dividiu, tudo que é bom, tudo que é mal. A nossa mente, ela costuma perturbar a gente, porque ela tá fazendo a gente querendo fazer a gente sair de um lugar que é desconfortável pra gente para ir para um lugar que é confortável. Mas essa mudança, ela é desconfortável e ao mesmo tempo a nossa mente, ela sempre vai estar buscando o que é confortável. E a gente tem que se empurrar por esse momento ruim,
né, aguentar ali, isso é a nossa própria força de vontade. Por incrível que pareça, às vezes, o bom é você ouvir a sua mente. Mesmo que ela seja chata, mesmo que ela enche o seu saco. Porque como eu disse aqui em algum momento do vídeo, eu acho que pra gente diminuir esse sofrimento, a gente tem que aprender a apreciar todos os momentos. Não importam se eles sejam dolorosos ou não. Porque todos os momentos nós estamos vivos, certo? Nós temos que buscar essa consciência de não fugir. Como ela mesma fala na música, né? Eu boto a música lá no alto e eu me encho de trabalho para não ter que ouvir a minha mente. Mas se você não ouvir sua mente, ela vai continuar falando para sempre, né? A partir do momento que você consegue reconhecer o que está acontecendo ali, né? E ouvir a sua cabeça, às vezes ela pode até ficar quieta. Experiência própria de meditação. Quando você medita e você fica ali, é difícil para quem não tem experiência. Eu mesmo não tenho o hábito de meditar sempre. Mas quando eu medito, eu cheguei num ponto de conseguir ficar no silêncio completo. Pode ser meio doido para algumas pessoas, mas eu acho que ajuda muito pra gente conseguir olhar pro mundo com mais calma. Sem tanto desespero, sem tanto imediatismo, sem tanta produtividade tóxica. De a gente poder parar, olhar pro mundo à nossa volta, olhar onde a gente está, respirar e se sentir em paz. Não digo se sentir muito feliz ou muito triste, muito para baixo, mas ficar ali no ponto pro momento. Eu acho que ali é o verdadeiro descanso que a nossa mente precisa nos tempos de hoje. E é isso que eu queria trazer hoje. Se você nunca ouviu I Don't Like My Mind, da Mitski, eu acho que você deveria. Não acho que é uma música para todo mundo, mas é uma ótima reflexão.